Olá, jovens! Vamos lá para mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou professor e sou escritor. E aqui é o canal onde a gente traz algumas reflexões para o nosso crescimento de vida, para a gente olhar para esse crescimento e entender o que é que precisa mover aqui dentro da gente, para a gente conseguir de fato vivenciar esse negócio que é crescer na vida que a gente tem para viver. E hoje, talvez eu vou falar bastante sobre esta palavra que é crescer na vida, porque hoje eu queria trazer para vocês um movimento conflituoso que a gente vive internamente e que o Bert fala muito bem lá na construção das constelações sistêmicas, quando a gente precisa fazer este movimento de sair de onde nós estávamos e olhar para frente para construir o novo, para construir a nossa própria vida. O Helling, ele explica lá pra gente, dentre tantas coisas que ele fala, ele coloca que dentro da gente existem duas consciências que coexistem dentro da gente. A consciência arcaica e a consciência progressista. Essas duas consciências, elas são opostos complementares dentro da gente. E por elas serem opostas, existe uma grande dificuldade da gente internamente de saber articular e dosar essas duas consciências. Ao mesmo tempo que elas são opostas, elas são complementares. Então a gente precisa, e realmente a gente precisa trabalhar essas duas consciências para que a gente consiga de fato se colocar na vida e crescer na vida com força, trazendo dentro da gente essa força que a gente precisa para que a gente consiga se dedicar ao crescimento. O que seriam essas duas consciências, né? Começando pela consciência arcaica. A consciência arcaica, essa consciência que existe dentro da gente e que traz para a gente a importância de se olhar para trás, de se olhar para os nossos pais, para os nossos ancestrais e aprender a acolher aquilo que eles foram, a história que eles viveram, para que daí a gente se carregue de força. Então percebe, essa consciência arcaica, ela faz dentro da gente um movimento que é um movimento de olhar para trás, que é um movimento de tomar toda essa força que está ali atrás, de acolher tudo isso que está atrás. E aí surge então a consciência progressista. O que é a consciência progressista? É a consciência que fala para a gente assim, ei, não dá para você ficar vivendo olhando para trás não. Você tem que viver olhando para frente, para aquilo que você vai construir, para aquilo que é diferente do seu sistema e que você vai trazer e inserir dentro desse sistema para que esse sistema cresça. Porque perceba só uma coisa, nós não estamos a serviço só da nossa própria vida. Nós estamos a serviço da nossa vida e do crescimento da vida, do crescimento do nosso sistema. E como que a gente faz a consciência do nosso sistema se expandir? Quando a gente faz algo de diferente. O Bert fala lá, né? Quem ama não faz igual, quem ama faz diferente. Quem ama vai buscar aquilo que é diferente que faz esse sistema crescer. Então percebe só que movimento contraditório que existe dentro da gente. Ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para trás, reconhecer a importância daquilo que está atrás, acolher e amar aquilo que está atrás, eu preciso olhar para frente para aquilo que é diferente que eu posso construir a partir da força que eu recebi de quem está atrás. E aqui acontece um movimento muito comum, né? Nas etapas que eu vejo as pessoas vindo para uma constelação ou vindo para um atendimento de terapia continuada. Na maioria das vezes, ou as pessoas estão no oposto da consciência arcaica, que é o momento onde essa pessoa vive olhando tanto para trás, querendo fazer tanto por essas pessoas, querendo se sacrificar por essas pessoas, que elas acabam não vivendo a própria vida. E um ponto importante, a consciência arcaica ela não faz a gente se sacrificar por quem está atrás. A consciência arcaica ela faz a gente olhar e tomar a força. Esse movimento que a gente tem de ficar olhando para trás e ficar se desgastando, tentando mudar algo que está atrás, isso é uma disfunção da nossa consciência arcaica. É o momento onde a gente ainda não encaixou essa consciência no lugar que ela realmente se adequa. E por outro lado, também uma coisa que acontece são as pessoas que vivem numa consciência progressista muito agressiva, digamos assim, e que nesse movimento elas excluem tudo que está atrás. Elas só olham para frente, só querem ser as diferentonas, querem fazer tudo diferente, não querem nada igual ao que está atrás e dizem que aquilo que está lá atrás não tem serventia.
Esse também é um movimento muito disfuncional dessa consciência progressista. É, mais uma vez, essa consciência fora do lugar que é adequado para ela. E como consequência, percebe só, quando a gente vive nessa consciência arcaica desajustada, olhando só para trás, a gente não vai para frente, a gente não constrói vida. E também quando a gente está na consciência progressista desajustada, querendo fazer tudo diferente e não dando valor para aquilo que está atrás, a gente não tem força para seguir. Porque percebe só, a gente usa a consciência arcaica para se conectar com a nossa origem e se carregar de força para, com a consciência progressista, a gente usar essa força para construir algo de diferente lá na frente. Então percebe só a complicação, né? Elas são opostas, mas elas são complementares. A gente não vai conseguir avançar e crescer na vida se a gente viver nem só uma, nem só a outra. A gente vai precisar articular esse conflito interno de pensar que não é ou a consciência arcaica ou a consciência progressista. Não é uma separação. A gente precisa viver a consciência arcaica e a consciência progressista. É nesse movimento de vivência interna dessas duas consciências que a gente consegue realmente avançar. Porque a gente tem o olhar da progressista, de olhar para aquilo que a gente quer fazer, que quer construir, que quer fazer de diferente, mas a gente mantém internamente o respeito e a honra a quem está atrás, que é o movimento que carrega a gente de forças para que a gente consiga de fato dar esses passos em direção ao futuro. Então perceba bem aí dentro de você como é que está essa articulação dessa consciência arcaica, dessa consciência progressista, e como que você vai conseguir aí equilibrar essas duas coisas para que elas sejam realmente complementares, apesar de opostas, e uma fortaleça a outra. Uma coisa que eu sempre observei nos meus movimentos internos foi o seguinte: sempre que eu estou dentro da minha vida prestes a dar algum passo mais à frente, parece que a minha consciência arcaica ela joga na minha cara assim: ei, olha para isso daqui, que você vai precisar de um pouquinho mais de conexão com o passado, com o seu sistema, para que a partir daí você tenha força para construir essa coisa nova, para ir um pouco mais à frente na sua própria construção de vida. E é assim que eu faço desde que eu conheci as constelações sistêmicas. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Deixe aqui o seu comentário e espero vocês numa próxima oportunidade. Já fui.